assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação pelo Web Rádio Estação da Luz, com a proteção de Jesus, nosso mestre e governador espiritual da Terra, agradecendo a inspiração dos bons espíritos, que sempre estão com os que fazem da caridade e do amor roteiros da própria vida. Hoje temos na técnica o nosso querido amigo Tavares, compartilhando conosco o programa, o amigo Ronaldo Gomes, a quem passamos a palavra para a sua saudação inicial. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez pela atenção, o carinho de todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos apenas ser o intérprete dos nossos anseios em busca da verdade. Não a nossa verdade, mas a verdade que Jesus nos deixou. Que buscaríamos essa verdade e essa verdade é que vai nos libertar. Muita paz. Você já está vendo aí na sua tela que você pode participar do Espiritismo e Educação pelo WhatsApp, mas também pelo Facebook e YouTube. Ou seja, você tem vários canais de comunicação para estar conosco, fazer então a sua pergunta, porque o programa se divide em 2 blocos. No primeiro, em que eu e o Ronaldo fazemos toda uma abordagem teórico e prática do tema central, e no segundo bloco, quando respondemos as perguntas daqueles que estão acompanhando o programa. Ah, mas e o tema? O tema hoje é da máxima importância, porque nós vamos falar de
educação moral. E nada melhor do que passar a palavra a um outro convidado, Allan Kardec. Isso porque em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele faz um comentário a uma das questões dessa obra básica, e nesse comentário ele aborda exatamente o tema de hoje, educação moral. Então, já que ele é nosso convidado, vou passar a palavra a ele. Né? Questão 685A do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Responderam os espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Eu levei a nota, o comentário de Allan Kardec, dizendo então: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e, durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá do mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Eis aí, então, a palavra de Allan Kardec, questão 685A do Livro dos Espíritos. E ele aqui, né, Ronaldo, ele logo no primeiro parágrafo, ele já definiu, né, a educação moral. Né? Ele diz aqui, né, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste, ou seja, a educação moral, que consiste na arte de formar os caracteres, ou o caráter, né? Aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Ronaldo, em que escola nós encontramos a aplicação da educação moral? Você conhece alguma escola? Marcos, a pergunta é bem capciosa, mas vamos lá, porque quando você estava lendo, me veio dois núcleos na nossa sociedade humana que brigam até hoje uma com a outra. Nós estamos falando da família e da escola. As duas brigam e até hoje não chegou a lugar nenhum. Claro que, raras exceções, algumas escolas já se principia por esses aspectos. Nós temos aí o Conhecer em Minas, que, enfim, se formos pontuar aqui escolas que já começam a trabalhar esse aspecto da educação moral, inserindo aí, no caso, junto com a instrução,
Mas quando Kardec faz essa observação belíssima, cai por terra toda essa discussão de que a educação depende da família. Certo, com certeza a família tem a primícia da sua responsabilidade total com a nossa educação. É a família, é a base, é o alicerce. Mas se estamos falando de família e a escola ela tem em seu seio, na sua estrutura física, seres humanos, esses seres humanos não vieram de outro planeta. Não que eu saiba, ou de repente veio e eu não estou sabendo, e de repente a coisa surgiu a partir de agora, eu não estou sabendo, eu acho que nem você. São de seres humanos. E esses mesmos seres humanos vieram da família. Ou seja, jogar para a família responsabilidade está se isentando que você não faz parte de família. Eu acho isso um pouco paradoxal. Penso ser até distanciamento de uma civilização, de humanização e, como diz Kardec, dessa formação moral, do caráter, desse resgate das nossas habilidades, das nossas potencialidades, em que a família se principia, em que a escola deve fazer toda uma parceria, e aí entra também, Marcos, a comunidade, que é o segundo ponto primordial de uma educação moral. Esse é o meu primeiro pensamento. Eu não sei se você concorda, mas não viemos de Marte ou de Júpiter. Nós estamos no planeta Terra, onde a escola, com toda a sua estrutura, são formadas de seres humanos que pertencem a alguma família. Sem dúvida, Ronaldo, né? Nós temos que lembrar que as instituições humanas, elas todas são formadas por seres humanos. Nós, os homens, as mulheres, sejamos adultos, jovens, crianças, enfim. Não existe instituição humana sem o ser humano. Então, a família é formada por seres humanos, a escola é formada por seres humanos, ou pessoas, gente. Não? Nós é que fazemos. E Allan Kardec fala aqui que a educação moral ela não pode ser trabalhada apenas na teoria. Ou seja, ele já está apontando a necessidade, então, da prática, da experiência. E ele diz, então, que a educação moral é a arte de formar o caráter, é a arte de desenvolver o senso moral. Bem, como que nós vamos fazer isso? Então, vamos tentar dar alguns exemplos aqui. Na família, quando você está com seus filhos, sejam eles crianças ou já adolescentes, mesmo jovens, não importa. A primeira coisa a fazer é com que eles saibam pensar, ou seja, que eles tenham criticidade, a autonomia para elaborar pensamentos, questionamentos, e você também questioná-los. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Né? Outro dia, recebendo aqui a visita aqui de uma sobrinha, né, tem 6 anos, tá? Aí nós fomos jogar um joguinho, né, com dados, peões ali, né? E a primeira rodada foi ótima, ela ganhou por méritos, realmente, ela ganhou o jogo, e quis jogar a segunda vez. Ótimo, vamos lá. Mas aí ela resolveu que o meu peão não podia ficar em cima do tabuleiro. E era um tal de jogar o meu peão para tudo quanto era lado da sala. E eu então peguei assim, olha, isso aí não faz parte da regra. Você tem que respeitar o meu peão, né? O meu peão tem que ficar no tabuleiro igual ao seu, né? Não pode ficar me enxotando aqui da casinha, né? Ah, mas eu vou acabar com o seu peão, vou destruir o seu peão. Ah, é? Você sabe que isso daí se chama violência? Você gostaria que eu fizesse a mesma coisa que o seu peão? Que você começa a trabalhar a formação do caráter. Porque se você não fizer isso, então ela acha super divertido acabar com o peão do tio ali no jogo, do colega, seja lá o que for. Ela transfere isso daqui a pouco para um ser humano, para uma pessoa, realmente. Então você tem que trabalhar e mostrar a ela se ela gostaria que fizessem aquilo com ela. Você vai trabalhar isso na família, vai trabalhar isso na escola também, fazendo com que o aluno, não importa a idade que ele tenha, ele também saiba se colocar no lugar do outro. E aí você começa também a corrigir as más tendências.
Aí entra uma coisa que Kardec fala, Ronaldo, aqui na definição dele, é que é algo que normalmente nós não vemos nos educadores, nos livros, isso não é tão bem abordado assim. Quando Kardec diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Qual é a importância disso na família e na escola? Muito bem, Marcos. Aí é que entra uma coisa chamada conduta, a nossa conduta para com os nossos alunos, e que nós não fazemos, porque você joga essa responsabilidade para a família e você está preocupado, estamos focando aqui a escola, e você está preocupado justamente em dar conteúdos. E você não dá um bom dia, você não dá boa tarde, porque são hábitos adquiridos. Ou entrei na escola, eu esqueci dos meus hábitos, da educação que me fora dada. Eu fico batendo nessa tecla, porque se a educação vem de casa, e esses hábitos adquiridos vêm de casa, eu, como professor, como inspetor, como porteiro, enfim, como toda essa estrutura escolar que existe, eu não posso me eximir de uma responsabilidade de exemplo e de conduta. Ou seja, eu exijo que esse mesmo aluno me dê bom dia, boa tarde e me respeite. E eu entro batendo na porta. Onde estão as minhas habilidades que eu vivenciei na minha infância? Hoje eu estou adulto, porque hoje eu sou professor. O que está havendo? Essa desunião com um colega que é professor. Marcos está entrando aí, na sala dos professores. Não, Marcos, bom dia, tá? Onde eu quero entender, compreender, Marcos, o que está acontecendo com as nossas referências de habilidades que nossos pais podem ter errado? Sim, mas, Marcos, me perdoe, mas nós fomos educados conforme Kardec ensinou. Tivemos, sim, princípios, todos nós. Então, a escola não pode se eximir desta responsabilidade. Com certeza, sem dúvida. Agora é interessante, Ronaldo, você fez uma abordagem aí, aqui nós podemos dar um exemplo, né? É como você é professor, sou professor, cheguei, estou lá, não sei o quê, peguei meu material, me desloquei, fui para a sala, entrei, tá a turma toda lá de alunos ali, tá? Olho para eles, estou vendo que educação não é com vocês, hein? Ninguém aqui para me dar um bom dia. Mas, perguntinha, você, professor, deu bom dia para eles quando entrou na sala? Não. Ora, como que você pode exigir que eles tenham esse hábito se você não está trabalhando para que eles tenham esse hábito? É a mesma coisa em casa, quando nós queremos, que realmente é uma coisa boa, que todos tenham o hábito da previdência, da organização. Tá? Tudo bem. Aí você fica exigindo isso dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo, até que um dia alguém fala, mas olha só, que coisa interessante, né, pai? O senhor vive exigindo que a gente guarde as coisas no lugar, que a gente seja organizado, que saiba onde estão todas as coisas. Enquanto isso, o senhor é a pessoa mais perdida dentro dessa casa. O senhor nunca sabe onde estão as suas coisas, onde o senhor colocou a sua pasta, a chave do carro. Aliás, cá para nós, hein, pai? Sinceramente, hein? O quarto de vocês é uma bagunça total, hein? Então, olha a importância da criação de hábitos, mas que tem que partir do educador. Se não parte do educador, como que o educando vai conseguir? Não é, Ronaldo? É uma via de mão dupla, Marcos. Não há como fugirmos disso. Eu gostaria que você colocasse agora um exemplo que nós fizemos numa faculdade, lembra? Nós estávamos dando o curso e que eu fui um pouco duro, rígido. Está lembrado desse caso? Lembro. Para que nós possamos perceber como nós, às vezes, nos desligamos, parece que nós estamos em outro mundo. Por favor, eu gostaria que você fizesse essa colocação para que pudéssemos acordar, despertar de um marasmo que eu acho que eu ainda não identifiquei, você sabe disso, nós caminhamos muito por esse Brasil, em vários lugares, e é uma coisa sistemática, ela não é regional, ela é sistemática, essa situação. Por favor, faça
A gentileza. Vamos fazer contação de história aqui no nosso Espiritismo e Educação. A história se passou na cidade do Rio de Janeiro. Eu e o Ronaldo pertencemos ao Instituto Brasileiro de Educação Moral, carinhosamente chamado de IBEM Educa, e nós fomos convidados a fazer uma palestra para estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos transmitindo. E comparecemos, eles juntaram 2 ou 3 turmas que foram unidas, todas elas da área de Pedagogia, para fazermos a palestra. Começamos a apresentar a nossa proposta pedagógica, nossa visão sobre a educação, quando uma estudante, uma aluna, pediu a palavra, e ela começou a dizer que ela já era professora concursada do município do Rio de Janeiro, já trabalhava numa escola pública, e que não havia, segundo palavras dela, nada pior do que escola pública, que era um verdadeiro inferno, que já não tinha nem salário digno para aguentar aquelas coisas todas da escola pública, porque, inclusive, essas crianças e os adolescentes, então, nossa, parecem bichos dentro da escola e da sala de aula. E assim ela foi falando, e ela acabou com a educação, acabou com a escola. E nós dois, eu e o Ronaldo, parados, ouvindo, até que ela terminou. E quando ela terminou, o Ronaldo, então, pegou a palavra e disse assim, olha, minha filha, eu vou chamar você de minha filha, porque você é jovem, né? De repente, até poderia ser minha filha, em termos de idade. Mas olha só, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está dando para entender. Primeiro, você já é professora pública. Ora, para ser professora pública, quer dizer que você fez o concurso. O concurso tem edital. O edital diz quais são as condições e, inclusive, informa o salário. Ora, portanto, no edital você viu que o salário era baixo. Mesmo assim, você fez o concurso, portanto, você aceitou. Então, não sei por que você está se queixando do salário. Segundo, ora, toda a imprensa, toda a mídia aí fala da realidade das escolas municipais, das escolas públicas. Mesmo assim, mesmo sabendo, você fez o concurso e foi trabalhar na escola municipal. Agora, o que está pegando mesmo aqui é o seguinte, já que a educação é tudo de ruim que existe, o que você está fazendo numa faculdade de pedagogia? Não estou entendendo. Você deveria estar fazendo qualquer outra coisa para conseguir ter outra profissão. Talvez, se você se dê bem, no comércio, quem sabe, você vendendo cachorro-quente na esquina. Ah, mas pensando bem, talvez não. Porque do jeito que você está aqui pisando na educação, nos colegas professores, na prefeitura, nos alunos, acho que você não vai tratar bem os clientes. É melhor você procurar outra profissão. Mas olha só, sabe que eu e o Marcos estamos aqui pela nossa ONG e estamos de graça. Nós não estamos sendo pagos para fazer esta palestra. E já que nós não estamos sendo pagos, por favor, a partir de agora você cale a boca, tá? Não nos interrompa, porque eu não estou sendo pago para ficar ouvindo as suas lamentações, tá ok? E a recomendação é essa. Minha filha, vai fazer outra coisa na vida, mas, por favor, não fique na educação. E aí, então, nós retomamos a palestra só por uns 5 minutos, né? Paramos, e aí o Ronaldo pegou a palavra, se dirigiu a ela novamente e disse, e aí, velho, como é que você está se sentindo? E ela, eu estou me sentindo a pior das piores. Pois é, mas você entendeu o que eu fiz com você? Porque o que eu provoquei em você é uma reflexão, pensar. Mas é o que eu estou fazendo até agora. Eu estou pensando, meu Deus, você me sacudiu. Eu nunca tinha pensado essas coisas. O que eu estou fazendo? Mas e aí, você quer ser professora realmente ou não quer? Você ama ou não ama a educação? Não, eu quero sim, eu não vou abandonar, mas eu realmente vou repensar tudo. E aí, então, nós continuamos a palestra, conversamos bastante, ela veio conversar conosco no final. Então, o que nós observamos com essa história é que muitas pessoas estão no magistério
estão trabalhando como professores, mas sem amor à profissão. Estão olhando a escola como se fosse uma empresa qualquer, um negócio qualquer, e que precisa pagar bom salário. Mas vai pagar bom salário para quem tem mérito, para quem está se esforçando, está com uma boa vontade. Ora, uma professora como ela, que chega todo dia na escola, já chutando tudo pela frente, que detesta os alunos porque eles só dão trabalho, que hábitos que ela está formando nos seus alunos? Como que ela vai trabalhar a formação do caráter, que é a educação moral, com essa visão e com essa prática? Realmente fica difícil. Só para voltar a palavra para o Ronaldo, nem ele e nem eu apanhamos depois dessa fala toda. Não é, Ronaldo? Mas é só para que possamos observar. Claro que a educação, assim como a saúde, tem tantos especialistas, não é, Marcos? Não, a gente não vê. É impressionante como na educação e na saúde existe especialista até demais. Todo mundo quer botar o dedinho e dar sua opinião, mas sem conhecimento de causa. Claro que o salário não está legal, claro que nós sofremos muitas coisas, enfim, mas a nossa clientela, que é o jovem, a criança, ela não tem culpa. Ela não é ping-pong. Se eu quero um mundo melhor, que eu procure, pelo menos com aqueles que estão comigo naquele momento, dar o meu melhor. É isso que Kardec fala. Darmos o nosso melhor, do que nós podemos prepará-los para a geração futura. Porque, senão, Marcos, que geração será essa do futuro? E não estamos falando de um futuro longo, hein, Marcos? Nós estamos falando de um futuro promissor ou não, a curto prazo, ou não. Será que eu estou falando alguma coisa longe desse discurso? Nós não podemos pensar num futuro muito distante. Nós temos que começar a trabalhar para a transformação moral nossa e da humanidade, para que no mais breve tempo possível possamos realmente implantar o mundo de regeneração, de que se fala tanto, mas que depende de nós. A culpa não é desses espíritos que estão reencarnando e ainda estão na infância e na adolescência. Eles necessitam que nós, pais e nós, professores, sejamos verdadeiros educadores. Mas, olha, estou trazendo também aqui um outro texto para a nossa reflexão, que foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Ele foi escrito por um outro convidado ilustre do programa de hoje, que é Leon Denis, no seu livro O Mundo Invisível e a Guerra. Leon Denis foi um grande filósofo espírita, grande pensador, e ele foi muito ligado à educação. Olha só o que o Leon Denis nos diz. É necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências, a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Aí as palavras de Leon Denis, e ele foi lá na questão crucial. A educação moral deve promover a nossa espiritualização. E não podemos esquecer, nós somos espíritas, e nós sabemos que somos almas imortais. Não é mesmo, Ronaldo? Nós não nascemos
ontem lá no berço. Perfeitamente. Primeiramente, eu quero dar o nosso boa noite a todos que estão aí. Aparece muito rápido para nós, não dá para ler, mas a Eliana, enfim, gratidão a todos pelo carinho. Wilson, gratidão também Wilson, a todos vocês. Fernanda, paz e saúde a todos. Enfim, Marcos, esse é o caminho, não há como. Será que não estamos presenciando, vivenciando, observando? Eu estou usando as palavras soltas, porque, de fato, é o que nós estamos agora na pandemia. Está aí. Está claro que algo precisa ser feito. E uma coisa importante, a educação ela não é estática. Nunca foi. Nós é que estamos deixando a educação estática, mas ela segue o curso dela. Ela é de forma contínua, perene. Ela não fica parada no tempo e no espaço. Pelo contrário, ela acompanha a evolução de cada época, numa palavra só, moral e ética. As habilidades, as potencialidades. E é impressionante, Marcos, que na faculdade se fala muito em tudo isso. Já notou? Criticidade, você até que tocou Sim. agora. Autonomia. Fala, é uma beleza. Mas na prática, meu amigo, não vemos nem a parte da espiritualização, da humanização, e não estamos tocando aqui, em nenhum momento, em religião, mas no sentido da religiosidade, da espiritualização das coisas. Se não quer falar, falemos, então, da humanização. Pronto, que já está de bom tamanho, que também está faltando em nossas escolas, em nossa família. Você sabe, Ronaldo, saiu recentemente, né, o último livro do Divaldo Pereira Franco, autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, e eu chamo aqui a atenção, porque eu acabei de ler a obra, logo, mais ou menos no início do livro, né, os primeiros capítulos, o Manuel Filomeno de Miranda dá uma chamada, um puxão de orelha nos professores, e inclusive nos evangelizadores espíritas. E vale a pena fazermos a leitura, porque é da nossa competência, nós que temos o espiritismo como esse farol de luz nas nossas vidas, nos debruçarmos sobre a educação moral. Nós não podemos mais deixar passar o tempo, porque o nosso grande problema é de falta de sentimento, é a falta dessa formação do caráter, essa falta da nossa espiritualização. E como diz Kardec, somente a educação pode fazer isso, mas não a educação intelectual. Nós precisamos focar realmente na educação moral. Ok? É isso aí. Vamos então à segunda parte, não é, Ronaldo? Vamos às... Então... o som, não estou ouvindo você, mas está me ouvindo. Está me ouvindo? Ok. Agora sim, isso. Agora melhorou seu áudio. Saiu. Está me ouvindo, Isso, Marcos? voltou, Ronaldo. Está me ouvindo? Sim, sim, ok. Então vamos lá, okay. Perguntas, já temos perguntas, é porque eu não estou ouvindo, mas vamos dar o jeito. Vamos às perguntas. Pergunta de como orientar crianças que já apresentam uma índole duvidosa. Muito bom. Como orientar crianças que já apresentam uma índole duvidosa? Bem, Fernanda, a educação é justamente para isso, né? Porque aqui na Terra, nesse nosso planeta de expiações e provas, é muito difícil nós termos crianças que já apresentam índole muito boa, né? Que não apresentam nenhum tipo de problema no seu caráter, nas suas tendências de caráter. Então, é uma ilusão os pais e os professores acharem que todo mundo tem que ser bonzinho, obediente, tranquilo. O paraíso não pertence ao nosso mundo. Então, a educação precisa, sim, trabalhar a questão dos limites, da disciplina,
da corrigenda das más tendências. Aliás, Allan Kardec, que foi um grande educador, ele já dizia isso, né? A educação tem que corrigir as más tendências do espírito. Tá? Então, não nos iludamos. Não adianta ficar discussando, esses meus filhos devem ter vindo lá de Marte. Não, como o Ronaldo bem colocou no início, eles não vieram nem de Marte, nem de Júpiter, nem de lugar nenhum. Eles pertencem à humanidade terrena mesmo. Agora estão vindo do passado. E as existências passadas podem não ter sido muito boas. E aí, então, eles estão revelando aquilo que eles são no caráter deles. Aí entra a educação moral. E aí você, como pai, como mãe, avô, avó, você vai agir para corrigir, para mostrar que não é assim, desse jeito. Você vai trabalhar a empatia, isso é muito importante. Ou seja, eles têm que aprender a se colocar no lugar do outro, para colocar em prática o ensino de Jesus. Ou seja, aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. E para isso, não tem que bater, não tem que inventar super castigos, não tem que fazer ameaças, nada disso, porque tudo isso é antipedagógico, isso aí é contrário à educação moral. Mas é muito diálogo, firmeza, que vamos aqui entender como autoridade moral, e aí você vai se corrigindo. Mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas isso vai acontecer muito. Espírito rebelde, não é por causa da primeira fala, da primeira ação, que ele já vai entender e vai se corrigir. Ele vem de 10 encarnações em que ele faliu perante a lei divina. Como querer que numa única conversa, numa única atitude nossa, ele já vire aí um espírito bom? Isso não vai acontecer. Mas a educação requer também, como o Ronaldo já lembrou aqui, continuidade, paciência, porque um dia ele começa a despertar para isso. E precisamos sensibilizar os sentimentos dele. Sejam nossos filhos, sejam os nossos alunos lá na escola. Então, vamos trabalhar os valores humanos, vamos trabalhar as virtudes, trabalhar o fazer pensar, e assim, dando continuidade a isso com muito amor, pouco a pouco, nós vamos corrigindo, então, as más tendências que ele ainda está apresentando. Lembrando que nós mesmos ainda nos surpreendemos com nossas ações e conduta. Não podemos nos Sem esquecer dúvida. disso. Vamos à próxima pergunta. Olha aí, Fernanda. Muito bem, Fernanda. Em complemento à pergunta, e se a família não apresenta uma boa índole? Muito bem, Fernanda. Sim, claro que isso acontece. E como acontece? Bem, nesse caso, a situação desse espírito ela vai ficar agravada. Mas você tem que lembrar, Fernanda, que ele não está ali por acaso. Existem ligações entre eles, que já vêm aí de outras encarnações, e com certeza eles estão sendo unidos para que possam vencer em conjunto as suas más tendências através do amor fraterno. Agora, repare bem que mesmo nas famílias complicadas, sempre tem um anjo. Sempre tem um familiar que é o salvador, que é aquele que tem mais paciência, que demonstra mais amor e, principalmente, mais amor ao mais rebelde. É impressionante isso, não é mesmo? Mas é que isso faz parte do planejamento reencarnatório, porque Deus não nos abandona. Então, ele não vai deixar numa mesma família só espíritos perversos, ligados ao mal, nada disso. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, ele tem contato com um caso exatamente esse. Eles começam a acompanhar um caso, e aí vão na casa, né, da pessoa que compareceu ao centro espírita, que ela estava lá num processo obsessivo. E ao chegar na casa, o Aulus, que é o instrutor espiritual, explica para ele, e fala assim, olha só, esta família é formada
por um conjunto de espíritos que já vêm muito rebeldes. Todos eles provocaram mal no passado, eles estão todos ligados uns com os outros. Por isso que todos têm problemas aqui. E aí, quando ele está explicando, entra no quarto uma moça. Ela entra no quarto, né? Vai lá ver como é que está o irmão. André Luiz olha e vê que ela tem uma aura boa. E aí o Aulus diz assim, essa é a irmã. Aí o André Luiz pensa, bom, mas ela está destoando aqui do conjunto, né? Ela é o anjo, é o espírito bom. Ela também tem ligação com todos eles do passado, mas ela está encarnada junto a eles para ser o lírio no meio do pântano. E ela tem muito amor por ele, que é o que sofre o processo obsessivo. Portanto, eis Deus equilibrando as coisas. E é claro que nós que estamos de fora temos que fazer a nossa parte, quando soubermos dessa família, orando por todos dessa família, na medida do possível, tentando dar alguma orientação para este ou aquele a quem possamos ser mais chegados, e contar que rebeldia tem limite. E vai chegar uma hora que todos vão se entregar à lei divina, seja nesta encarnação ou no futuro. Tudo tem uma razão de ser na lei divina, e nós não passamos na família por um acaso. Outra pergunta, Marco. Joanes, Rio de Janeiro. O homem não é muitas vezes culpado pela sua miséria? O que a educação tem a ver com isso? Muito boa, hein? Sim, sem dúvida. Nós somos responsáveis, muitas vezes, pelos nossos males, pelas nossas aflições, pela miséria, como você coloca aí, é verdade, porque temos livre-arbítrio, não é mesmo? Nós temos livre-arbítrio e, portanto, nós temos a liberdade de fazer escolhas. Então, sem nenhuma dúvida que, por causa da nossa imprevidência, egoísmo, orgulho e assim por diante, nós somos responsáveis, sim, basicamente por tudo o que nos acontece. Mas você pergunta o que a educação tem a ver com isso? A educação tem tudo a ver com isso. Porque nós precisamos compreender que é através da educação, formando o caráter desse espírito desde a infância, que ele vai aprender a ser previdente, que ele vai aprender a ser mais amoroso, menos egoísta, menos orgulhoso, e assim, obviamente, ele vai aprender a utilizar melhor o seu livre-arbítrio. E se a educação fizer essa influência, não a fará apenas sobre ele, mas sobre um conjunto de indivíduos. Esse conjunto de indivíduos, influenciados pela educação moral, eles irão influenciar a sociedade humana para se transformar. Por isso que a educação tem tudo a ver com isso. Mas sabe o que está acontecendo atualmente? Nós deixamos a educação moral em segundo plano. Aliás, eu acho que nem está em segundo plano, né? Deve estar em terceiro, quarto, quinto, porque eu já não sei mais. Há décadas, como fala Allan Kardec no comentário à questão 684A do Livro dos Espíritos, há décadas que nós temos lançado na corrente social indivíduos completamente despreparados, sem freios, materialistas, egoístas. E olha só o que está acontecendo, olha o que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas é a educação que vai corrigir esse quadro. É a educação que, formando as novas gerações e também nos educando, ou reeducando, é que vai fazer, então, com que não tenhamos mais miséria, não tenhamos mais injustiça social. Por quê? No mundo em que vivemos, conforme os ensinos de Jesus, nada disso pode existir. Por isso, então, o caminho é a educação moral. Muito bem, Marcos. Próxima pergunta. Fátima, de Campo Grande, Marcos. Crianças são espíritos milenares, que, como nós, igualmente professores
e espíritos milenares. Estaremos nos reconciliando, parece que é isso, reconciliando com os nossos alunos? Olha, é uma boa visão, porque ninguém escolhe a profissão por escolher. É claro que nós temos várias injunções aí, mas que não vem ao caso agora nós falarmos sobre isso. Mas quando escolhemos, por exemplo, eu escolhi ser professor, ok? Muito bem, você não está à toa como professor. Você não está ali por acaso com aquelas crianças, com aqueles adolescentes lá na escola. Alguns deles podem ter cruzado o seu caminho em existências passadas? Sim, a possibilidade existe, como você ter cruzado o caminho deste ou daquele lá no passado. Mesmo que isso não tenha acontecido, o fato de estar na educação lhe entrega uma missão muito grande, poderosa, que é a de ser o maior influenciador ou a maior influenciadora que pode existir. Os grandes influenciadores não são os youtubers da atualidade. Os grandes influenciadores são os professores. Porque os professores é que estão trabalhando a cabecinha dessas crianças. Os professores é que estão dando orientações, é que estão lá explicando as coisas, deveriam preparar para a vida. Muitas vezes, isso é uma reparação, não é resgate, é uma reparação. Ou seja, no passado, de repente, eu desdenhei a educação, eu não estava nem aí com esse negócio de escola, de professor, não dava a devida importância, mas aí uma série de situações aconteceram na minha vida, aí desencarnei, e no mundo espiritual eu despertei. Meu Deus, olha só, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, como é importante educar. Sabe de uma coisa? Eu quero reparar o meu passado. Então, para reparar o meu passado, eu quero ter a missão de ser agora um educador. Agora eu vou mergulhar nisso para bem encaminhar esses espíritos, porque também sou um espírito. E às vezes você vem, então, com uma verdadeira missão. É uma reparação do passado. E se torna também uma missão hoje, visando, então, o futuro. Então, é isso. Acaso não existe. Se estamos todos juntos, nós precisamos tentar caminhar da melhor maneira possível. Lembrando que nós aprendemos, a educação é uma via de mão dupla. Nós estamos falando da criança, mas nós estamos aprendendo com as crianças também. Não é uma ensinagem pura e simplesmente. A coisa é muito mais profunda e séria. Vamos à próxima pergunta. O fazer educação nos dias atuais é, sobretudo, um grande desafio. Porque educar é para quem aguenta e não para quem apenas quer. Gostei, hein, Marcos? O fazer educação nos dias atuais é, sobretudo, um grande desafio. Porque educar é para quem aguenta e não para quem apenas quer. E agora? Na verdade, nós precisamos querer e aguentar, né? Porque na educação, nos desafios da atualidade com as novas gerações, nós precisamos ter muita paciência, com certeza. Nós temos assistido aqui no Brasil que os governos têm se sucedido e não têm entendido o que seja educação. E, normalmente, a educação nos planos dos nossos candidatos, e quem vence as eleições, a educação nunca é prioridade. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Que a educação um dia será prioridade. Por isso que ser professor é um desafio muito grande na atualidade. Mas não vamos olhar apenas pelo lado negativo. Nós temos o lado positivo. De grandes educadores, mestres, que estão aí trabalhando com muito amor, escolas, aqui no nosso Brasil, que são exemplo, inclusive escolas públicas, que são um verdadeiro exemplo. Realmente, não é fácil, mas concordo com você, Fernanda Linhares, preciso ter amor, muito amor para construir. Olha, vale a pena conhecer, dou aqui a dica, vocês podem conhecer na internet, no YouTube, a história da Escola Municipal de Ensino Fundamental
professor Amorim Lima, da cidade de São Paulo, capital. Então, Amorim Lima, põe lá, Escola Amorim Lima. E vocês vão ver vídeos com depoimentos maravilhosos da diretora, que, aliás, ela já está praticamente se aposentando, quando ela começou o projeto de transformação da Amorim Lima para uma escola inovadora. Ela fala com tanto amor que ela mesma vai às lágrimas quando ela mostra a transformação da escola e como a escola hoje é reconhecida a nível nacional e internacional. Então, com amor, tudo se supera. É mais do que a história de Pestalozzi, que foi cuidar sozinho de 40 crianças órfãs da guerra. E ele conseguiu, lá no orfanato de Stans, lá na Suíça, e depois foi fazer o Instituto de Yverdon, que se transformou numa escola modelo. E ele dizia, é frase dele, o amor é o fundamento da educação. Então, nem é uma questão de aguentar, é uma questão de amar. E lembrando que no amor, nós temos a energia também, a disciplina também. Não é radicalismo. Infelizmente, deturpamos muito por isso. Eu vou dar amor, amor é para a família. Não, amor também é energia, disciplina, responsabilidade, respeito ao outro. Enfim, o amor é isso. Então, você vai dar amor com tantas outras virtudes normais que estão empregadas no amor. Vamos à próxima pergunta. Célia São Paulo, Marcos. Por que devemos conhecer os alunos e sua realidade socioemocional? Se, como professores, nosso dever é ensinar os conteúdos das disciplinas curriculares. Nós já comentamos isso aqui, mas é bom reforçar. É bom reforçar. Verdade. Cecília, na verdade, o dever do professor não é ensinar conteúdos das disciplinas curriculares. Isso é um desvio da nossa educação. O dever do professor é ser um educador dos seus alunos. O dever do professor é ser um facilitador do processo de aprendizagem. O dever do professor é conhecer os seus alunos, que são gente, pessoas, seres humanos como nós, e que têm uma realidade social, têm uma realidade emocional. Como que nós podemos ignorar isso dentro da escola? É por isso que o ensino de conteúdos curriculares não dá certo, porque nós estamos atropelando essas consciências, esses espíritos que querem liberdade, autonomia, que querem ser respeitados. E quando eles perguntarem, professora, por que eu tenho que estudar isso? Não responda no automático, porque isso está no currículo e um dia vai servir para você. Isso é a resposta automática de inteligência artificial. Nós somos seres humanos. Vamos responder para ele. Boa pergunta, meu filho. Agora, até eu vou ter que pensar sobre isso. Por que eu tenho que ensinar isso para você? E para que isso vai servir para a sua vida? Aí faz que nem lá o ator Robin Williams, lá no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Meus filhos, pode parar a leitura. Vamos arrancar as páginas dessa introdução. Mas, professor, arrancar as páginas da introdução? Por que eu vou fazer isso? Porque essa introdução não serve para nada. Ela só complica. Então, aquilo que não serve para nada e complica, descarta, para que nós possamos mergulhar realmente no que é essencial, primordial. Então, os professores precisamos mudar a nossa visão sobre a educação e o que estamos fazendo na escola. Parar de ensinar, mas permitir que eles, os nossos alunos, façam o processo de aprendizagem. Daí, o que nós estamos vivenciando até os dias de hoje
nessa preocupação dos curriculares. Está aí, só conteúdo. E a formação moral está onde? A indiferença está aí campeando pelo mundo. A pandemia está mostrando isso. A indiferença, a frieza. Cadê o sentido de humanização, da espiritualização? Onde estão os valores éticos, morais? É só conteúdo? Está aí. Nós estamos vivenciando isso. E a próxima pergunta, Marcos, tem tudo a ver também. Porque quais os instrumentos, então, de avaliação podem ser usados, além dos testes, seminários e provas? No decorrer disso tudo, com essa preocupação curricular, aliás, eu vou dar uma ponta para te ajudar, Marcos, essa pergunta é muito difícil para você. A LDB é um livro aberto e, olha, está ali a lei clara do que pode ser feito. Por que, então, Marcos, não se faz, além dos testes, dos seminários e as provas, se a própria LDB nos dá essa abertura de fazermos, na realidade, na prática, essas observações que a Anabelle acabou de fazer? Pois é. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é conhecida como LDB, lá nos seus artigos, do artigo 22 até o 25, estabelece que as escolas podem ter diversos tipos de organização. Olha que coisa maravilhosa, tá? E também estabelece que a avaliação precisa ser qualitativa. Olha lá, hein? Não é quantitativa, é qualitativa. E que ela pode, sim, ser realizada de diversas maneiras. Agora, é mais simples, mais fácil, mais confortável formatar um único sistema. Então, o sistema formatado de avaliação dos alunos é o de fazer testes, seminários, provas e dar nota. O que leva, então, os alunos, basicamente, a memorizar. Eu lembro a minha época, você também deve lembrar, Ronaldo, tinha, por exemplo, trabalhos de literatura, por exemplo, nós tínhamos que decorar os textos lá do texto de determinado autor e dividir o texto entre os componentes do grupo. Aí íamos lá na frente, formava o paredão, para alguém nos fuzilar, claro, o professor, porque o professor ia para o final da sala, que era só para nos fuzilar. E aí ficávamos lá naquele paredão junto ao quadro de giz para declamarmos o texto literário lá do autor X. Então, por exemplo, eu começava, ia até um certo ponto, meu colega pegava, fala, é assim ainda. Pronto. Se alguém do grupo engasgasse, perdesse a memória, dar o famoso branco, já era. Nota do grupo, 4,5. Mas, meu Deus, só porque um falhou. Então, não se deve fazer isso. Então, hoje, nós propomos um trabalho, em termos de avaliação, que tem que ser uma avaliação integral. Então, essa avaliação vai ser feita, por exemplo, colocando os alunos para trabalhar em grupo. Mas você avalia individualmente. Vem quem realmente está participando, quem é que está pesquisando, quem é que está tentando atingir os objetivos, quem incentiva quem. E aí, quando finalmente tudo termina, é feita uma apresentação, que pode ser feita de várias maneiras, você vai, então, dar as notas. Então, vamos lá. Ronaldo, 8,5. Marcos, 7,5. Aí foi, epa, espera lá, professor. O Ronaldo está ganhando 8,5, o senhor está me dando 7,5? Que história é essa? O trabalho é em grupo, mas a avaliação é individual. E eu estive junto de vocês o tempo todo, eu fiquei orientando todos os grupos, sei quem trabalhou, sei quem não trabalhou, quem pesquisou, quem não pesquisou. Outra forma de avaliar é a roda de conversa. Todo grupo reunido, todos os alunos, conversando sobre determinado tema, quem sabe, quem não sabe, tirando dúvidas. E você está avaliando, você é o professor, você avalia. Então, realizar o portfólio, ou seja, onde você vai colocar ali a história daquele aluno, o comportamento dele junto aos outros, tudo isso é para termos uma avaliação qualitativa, para ver o progresso que ele está realizando. Mas, para isso, nós temos que usar todo esse sistema
que aí está, e que as chamadas escolas inovadoras estão conseguindo mostrar que dá certo, sim, fazer. Essa avaliação, ela é diária. Ela não é no dia da prova, ela deve ser todos os dias. E a Fernanda faz uma colocação aqui boa, que é o papel também que o professor acaba fazendo do assistente social. Eu vou fazer até uma correção, Fernanda. Não é só assistente social, não. Fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra e por aí vai. Mas não é a função do professor, do educador. Mas ele pode detectar, com toda certeza, e fazer o encaminhamento. Isso com a coordenação e direção, que cabe a elas chamar os pais e fazer esse processo. Mas lembrando, eu vou falar como profissional que sou, como psicopedagogo. A grande maioria dos casos são limites, ok? São limites. É um processo de mão dupla entre a educação da família, da escola, que acaba se perdendo nesse processo dos limites. Muita paz, Fernanda. Gratidão a você. Olha a pergunta, Anabela, mais uma. Quais instrumentos de avaliação... Não. Já foi, Ronaldo. Já foi. Ah, tá agora bom. Sim. Maria Dulce. Será que ainda há espaço para a esperança de uma mudança? De uma transformação para melhor da humanidade? Me permite uma coisa, Marco, rapidinho. Será não? Jesus, o nosso mestre, está aí. Então, não tem como perder a esperança. É só um adendo, Marco. Jamais perder a esperança. Ainda mais nós espíritas, que sabemos que a vida continua, que a morte não é o fim de tudo, que as nossas estão ligadas, e nós sabemos que Deus é nosso Pai de misericórdia, de bondade, de justiça, que Jesus, nosso se esperou que os destinos está conosco, esteve e continuará. Então, esperança sempre. Nós somos... Parece que tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta no ar. Vamos a ela. Como fazer educação quando o único professor é responsável por 11 turmas de quinta série, com 38 alunos por sala de aula? Esse é um dos problemas sérios. Ah, meu Deus. Ao conhecer aí, Marcos. Pois é. Sem dúvida que esse caso é um absurdo, né? Uma verdadeira aberração. Isso não podia acontecer, mas, infelizmente, em muitas escolas aqui pelo nosso Brasil. E que dedicam amor, que trabalham bastante atividade, dê o seu melhor nessas condições que são bastante diversas. Faça como o Pestalozzi, traga os alunos para ele, faça dos alunos submestres, auxiliares de todo esse processo, e muitas coisas boas, com certeza, vão acontecer. Bem, já estamos no horário, né, Ronaldo? A hora urge, infelizmente, mas estaremos juntos novamente na segunda-feira. Nosso carinho a todos, gratidão muito mesmo, que Jesus os abençoe. Vamos manter a nossa vigilância, seguir as recomendações e continuar o nosso trabalho, porque a vida continua. Que Jesus os abençoe. Gratidão. Muito bem. Chegamos, então, ao final do programa Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos espíritos protetores, e convidamos, então, a você para estar conosco novamente, na próxima segunda-feira, na verdade, toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. Muita paz em seu coração e que o amor... Marcos, um momentinho. Marcos, está me ouvindo? Está ouvindo, Ronaldo?
Próxima semana eu vou comprar uma catrepilha. Porque eu tentei com o trator aqui segurar os ponteiros, mas não consegui. Acho que com a catrepilha agora, próxima semana eu resolvo, consigo segurar os ponteiros. O trator aqui de esteira não deu jeito, não. Valeu, Tá meu certo, amigo. papai. Obrigado. Grande abraço a você, um grande abraço a todos.